poderoso Deus, Jota. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Você pode agradecer, celebrar, honrar o Senhor com os seus lábios, com o seu corpo. 2. Toda a glória a Ele. Ele é Intro. poderoso. 2. É sol, é, Mike?
Glória a Deus, igreja. Quem está feliz por essa igreja, vinho novo? Por que vinho novo? Vocês já se perguntaram? Eu vou dar algumas respostas para vocês. Uma delas, em primeiro lugar, vinho novo fala de um novo tempo de Deus. O vinho novo representa um novo mover do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ter intimidade com Deus, ter fome de Deus e reproduzir essa fome na vida dos outros. Nossos pastores têm nos ensinado que não é por causa de nós, é apesar de nós. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que novo? O novo representa entrega total, encontro genuíno com Deus. Em segundo, odres novos, uma mentalidade renovada. Coração disposto a tomar uma nova postura diante de Deus. Não somente o pastor deve ter essa mentalidade. Todos nós devemos ter uma fé viva, ser determinados a buscar mais do Espírito Santo, pagar o preço, como diz o nosso pastor. Se você precisa de um milagre urgente, a entrega deve ser total. Deus está à procura de pessoas que estejam dispostas a serem forjadas e moldadas para viver esse vinho novo em suas vidas. E quem são essas pessoas? Somos nós. Creia, a fé sempre cresce, a fé sempre age, a fé sempre crê. Terceiro, somos uma igreja que segue a nuvem. Viver com os olhos no céu e os pés prontos para obedecer, sensíveis ao mover do Espírito. Uma igreja direcionada pelo Espírito Santo vive o sobrenatural. Siga a nuvem, assim declara o nosso pastor Gesimilson. É assim que queremos viver, não preso em métodos, mas atentos à direção do Espírito Santo. Vinho novo é mais que um chamado, é um encontro genuíno. Quem tem um vinho novo, investe em pessoas. E certamente você as ganhará para Jesus. Temos aprendido que ovelha sadia sempre dá cria. Quem tem o vinho novo tem uma mentalidade alinhada ao céu e vive em unidade. Vem para vinho novo, você também. Essa é a nossa igreja. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Jesus, teu valor é maior.
Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Parabéns. Nossas crianças aí, juniores, pré-adolescentes. Glória a Deus pela sua vida. Você que está aqui. Segura. Isso. Você que está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Queridos, nós queremos receber o pastor Ronaldo. Eu acredito que eu vou fazer logo algo que eu só iria fazer no final, para deixar aqui o final com muita adoração. Nós temos um momento aqui para honrar. Eu quero convidar aqui, vou fazer logo esse momento, estava aqui por último, mas a gente vai fugir um pouquinho aqui do que a gente tinha planejado. Vamos lá. Eu queria convidar aqui todos os irmãos que são fundadores e cofundadores desta igreja, tá? O pastor Edmilson está ali, meu pai. Minha mãe, por favor, subam aqui. Juntamente com ele venha a pastora Joquebede, pastor Elielson. Elielson não estava assim fisicamente, mas já estava nos planos de Deus, na época, né? Então acompanhe a sua esposa. Glória a Deus. Convidar a família de cada um deles, né? Os filhos podem vir também, para representar bem aqui, tá? Não estavam na época, mas já estavam ali nos planos. A irmã Júcia e o irmão Jota, que estão ali, vão representar o pastor Samuel, que não está aqui presente, devido questões de saúde, de impossibilidade. E o pastor Samuel foi o pastor fundador desta igreja, como nós já sabemos. E nós estamos aqui seguindo uma história. Estamos aqui continuando uma história. Mês passado eu tive contato com o pedreiro que construiu, que fez o alicerce aí dessa construção, 1995, e ele falou de alguns detalhes, por exemplo, do meu pai, que era ele que tomava conta das construções. Esse DNA que eu peguei de construir foi dele. E na época ele dizendo, ele estava aqui, ele veio aqui, ele morou 20 anos fora. E ele chegou, aí a gente teve um contato, e ele veio, eu mostrei para ele tudo aquilo, ele admirado, ele disse, rapaz, seu Edmilson trazia todo dia naquela C10 amarela, ele trazia todo dia um saco de cimento ou dois. Aí ele dizia assim, olha, fulano, que era ele o pedreiro, né, aquele baixinho, o senhor vai gastando aí, não tenha pressa, faça direito, faça bem feito, e o senhor vai gastando aí que a gente vai, porque na verdade não podia trazer muito porque não tinha. Era ganhando e ofertando todo dia. Deus ia provendo dia após dia e naquele passo da economia, tá? Eu perguntei para ele, e a galeria que tem aqui embaixo? Ele disse, foi eu que fiz, conheço tudo aí, eu lembro de tudo. Rapaz, é mesmo. E ele estava contando aí para a gente como era aquela época, né? E eu lembro que nós aprontamos ali só o terreno. As pessoas diziam que era um terreno que a gente estava ficando doido, porque era um terreno que passava água, não dava nada aqui não dava nada, entendeu? Isso aqui que vocês estão sentados em cima era um lixão aqui, era uma água aqui, certo? E ali mesmo naquela esquina, era um terreno praticamente sem valor, e as pessoas passavam e diziam, rapaz, depois nós ficamos um tempo debaixo de um palhoção, um casarão de palha que a gente fez, tinha forquilha no meio, tá? Já pensou, você pregando aqui, você tinha que escolher para onde olhar, se era para cá ou se era para cá, porque tinha uma forquilha assim no meio, para segurar, e tinha as palhas. Não sei quem lembra, quem morava aqui já na avenida nessa época, quem lembra? O irmão Valmir não lembra, que ele nem via, o irmão Valmir estava aí no mundão ainda, morava pertinho da igreja, mas ele não via nada disso, tá? Aí nós temos o irmão Gesimiel, a irmã Renilda, cadê? Cadê o Gesimiel? Pode vir, pode subir aqui. Quem mais? Que estava lá no início, naquela época, bem no iníciozinho, quem mais? Gedéias e Elisângela, pode vir. Bora, rapaz, você mesmo. Venham rápido. Irmã Elisângela não estava ainda lá, mas já tinha um projeto de Deus. Pode vir a Raira também, pode acompanhar a família. Fica aqui, tá? Pode vir aqui por aqui, irmãos, por favor. Bem rapidinho, porque nós vamos passar com o pastor Ronaldo já pregar. Quem mais? Eu estava bem no iníciozinho.
É importante contar essas histórias, tá? Para que os jovens saibam que as coisas não são conquistadas assim, ó. Levaram 31 anos para a gente estar aqui, e isso é só o começo ainda. Isso daqui ainda não é nada diante do que Deus vai fazer, porque nós servimos a um Deus muito grande, tá? Mas eram essas nossas condições. Depois a gente começamos aquelas paredinhas ali, aquelas colunas dali do primeiro tempo. Aí ficou um tempão que a gente aproveitou tudo quanto era de tábua, de tábua que sobrou da construção, de ripa e etc, de coisa velha mesmo, entendeu? Para fazer as portas e aquelas janelas bonitas que vocês veem de vidro ali. Era tudo assim, muito rústico, certo? E era uma bênção, e a gente nunca dependeu de coisas físicas para servir ao Senhor, tá? Glória a Deus por isso. E por uma questão de honra que eu tenho que passar a palavra para o pastor Edmilson, né? Porque só eu falar também. Paz do Senhor, meus amados. Nós não temos mais quase nada a dizer, porque ele já disse tudo. É mais do que ele disse. E o tempo não é disponível para a gente contar toda coisa. Mas eu quero contar um pouquinho do início. Aqui era uma lagoa e a água posava aí na frente, onde nós tomávamos o café, aí era a lagoa. E quando começamos a construir, eu e o Samuel, que nós começamos, eu era um engenheiro e ele era o meu ajudante. E nós começamos a fazer essa fundação aí. Aí passava uma senhora aí, ela morava para cá e trabalhava no escritório ali perto de onde mora esse moço aqui. Ela passava todo dia de manhã, eu estava construindo aí, passava meio-dia, passava 1h da tarde. Aí, com o decorrer dos anos, ela disse para mim, Deus ganhou ela como filha. Ela chegou para mim e disse, irmão, eu quero te pedir perdão. Digo, de quê? Eu nem te conheço, não sei nem como que causa nenhuma contigo. Aí ela disse, é porque quando tu estava construindo ali, começando, eu sempre passava por aí, e quando eu lhe via ali, dava vontade de eu pegar a sua cabeça e enfiar naquela lama. Ficava com raiva, porque era mais um lugar para crente, eu não gostava de crente. Aí digo, era só por isso, depois está perdoado, porque você não conhecia. Dizia, porque eu não conhecia, mas agora eu tenho Jesus. Ela já passou para Jesus, foi uma benção ter aceitado, porque senão eu tinha perdido a eternidade. E assim são muitas coisas, irmão. Quem decide a viver ao lado de Cristo, se ele não tiver como suportar as coisas por amor a Cristo, ele não vai longe, logo ele volta atrás. Mas quando Deus chama, ele fortalece, o fortalecimento vem dele. Em momento nenhum na vida, por mais difícil que nós passamos, eu nunca pensei em recuar, nunca. Uma certa vez nós começamos um trabalho e dirigimos uma festa, quer dizer, programamos uma festa, e quando espalhamos a notícia, aí o trabalho aqui, a casa, a igreja, a cidade era pequena. E quando começamos a programar, aí o padre começou a dizer, os hereges vão tomar de conta da praça, vão fazer uma festa, e vamos nos preparar que nós vamos matar todos eles. Foi assim, foi programado e feito, falado no alto-falante. E o pastor chegou na minha casa e disse, irmão, vamos acabar com a festa, porque senão vai morrer todo mundo. Eu digo, pastor, se morrer, o primeiro que morre é eu e você. Se quiser, compra logo um vestido preto para tua mulher e outro para mim, porque nós não vamos deixar de fazer a festa. Rapaz, e andou na minha casa mais de 5 vezes dizendo, vamos desistir. Digo, não desiste, eu vou convidar mais gente de fora. E fizemos uma festa, e a partir desse dia Deus deu 50 almas na festa, no resumo do trabalho. Isso são muitas e muitas coisas. Muito obrigado por tudo, e eu quero dizer que até que o Senhor tem nos ajudado. Eu queria só deixar um registro aqui, que isso é muito importante. Foi um momento definidor que nós entendemos algo. Eu lembro que no início, as condições eram tão pequenas. Para você ter uma ideia, só tinha uma pessoa que tinha carro, era o meu pai. O restante era só de
BMW, bicicleta meio velha. Pronto. E eu lembro que o meu pai, por muitas vezes, no início ali, a madeira que tem ali, certo, esse telhado, madeira, algumas coisas, foram alguns empresários da cidade que ele foi visitar, dando a cara a tapa, passando vergonha mesmo, e às vezes sendo humilhado. Quem enfrentava era ele. E só que eu lembro que depois já agora, de alguns anos depois, nós entendemos, e esse foi o entendimento que eu tive logo no início, tá? Desde que a gente construiu a congregação lá onde meu pai está pastoreando hoje, em 2006, que dentro de um ano, sem termos nada, com 25 membros, que não tinha dizimista quase, uma renda desse tamanhozinho, dentro de um ano, eu e a minha esposa chegamos lá em janeiro, e quando foi em outubro, a gente estava inaugurando um templo construído, e a gente comprou do zero o terreno, só milagre, tem explicação. Aí nós entendemos naquela época, e foi bem antes, já tínhamos entendido isso, que a nossa igreja não ia mais mendigar doações de pessoas que não tivessem a visão do reino. Pronto, esse entendimento foi um pouco antes. Então eu lembro que a gente até conversamos sobre isso e a gente parou. Pronto, nós vamos confiar apenas na provisão de Deus, e Deus vai suprir todas as necessidades dessa igreja, dentro do recurso da própria igreja, a não ser que Deus levante lá e traga, mas para a gente ir pedir. Eu lembro que eu também, lá no passado, a gente tinha um evento aqui chamado, aquele lá que a gente estava organizando, Jezebel até caiu. No dia que a gente estava organizando esse evento, ele estava ornamentando, louvorzão, era um louvorzão que foi idealizado pela gente, e a gente tinha um louvorzão aqui, e a gente, até aquela época, a gente ainda pedia patrocínio e coisas para pessoas que não eram convertidas, era aquela maior humilhação. E foi quando aconteceu esse fato, Jezebel caiu ali, daquela lajezinha, em frente da igreja, e a festa não parou, né? A festa aconteceu, mas ele foi para a cirurgia. Já era casado ele? Parou só para mim a festa. Parou só para ti. Tu tinha quanto tempo de casado? Uns 6 meses no máximo. A festa parou só para mim, que eu fui para Teresina. O resto continuou. Ele estava de lua de mel ainda. Mas voltando aqui para esse ponto que eu queria deixar claro para vocês. Nós paramos de pedir para os outros. E a gente começou a crer que Deus ia enviar pessoas com recurso aqui. Foi desse tempo que nós já orávamos e a gente intensificou a oração. E desse tempo Deus foi prometendo que íamos ter pessoas formadas aqui, doutores, gente com condição financeira para investir, para ajudar na obra de Deus. E aí Deus foi só prometendo, e o que a gente tinha era só a fé para crer, irmãos. Era só isso. Então as coisas são assim. E eu queria contar isso aqui para vocês, porque é importante nós sabermos a história da nossa igreja. Amém? Então ficou esse marco, e como os irmãos têm visto, até hoje, Deus tem suprido as nossas necessidades, e Ele suprirá ainda muito mais, para a glória de Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Quando ele falou aqui sobre alguém viver pedindo e ser humilhado, eu fui muito humilhado, mas Deus nos deu vitória. Quando nós começamos para adquirir madeira para cobrir o templo, a gente não podia fazer nada, não tinha como comprar uma linha. Aí nós fizemos uma reunião na minha casa, os administradores, aí oramos e apresentamos a Deus as pessoas que tinham serraria. E dizia para Deus: Deus, nós queremos uma linha com tantos metros, a espessura disso e tal, do mesmo jeitinho que nós dissemos. Aí eu disse para Deus: agora, Deus, nós terminamos de orar e eu vou buscar o que nós te pedimos, da casa dos que têm essa madeira. E fomos, e para a honra e glória do Senhor, aonde nós chegava, as pessoas diziam: esta madeira que você quer é muito cara. Pois é isso que nós queremos, porque é cara e é boa.
Aí a pessoa dizia, pois manda pegar. Eu digo, eu vou pegar no carro. O carro que tinha era eu que tinha, não tinha outra pessoa que tinha, uma C10 velha, amarela. Eu digo, eu vou pegar tal dia. Cheguei no moço pedindo a própria madeira que eu inspecionei para Deus o que eu queria. Aí ele disse, Edmilson, eu tenho uma construção no lugar tal, vou olhar lá o que sobrou. Eu digo, não estou te pedindo sobra não, negativo, eu venho aqui, foi buscar uma madeira especial para o reino de Deus, e tu é filho de Deus, e o que é de Deus está na tua mão e tu vai entregar, eu quero agora, e é a primeira madeira que eu vou levar para a construção. Aí ele resolveu mandar para quem vendia na serra, entrega lá como tu quer, e pronto, eu fui, trouxe, e assim nós fizemos. Só teve um que não contribuiu, os que contribuíram, eu digo, Deus, quem contribuiu, o Senhor vai dar em dobro. E quem não contribuiu, fica com o Senhor. Esse que não contribuiu não cresceu. Os outros cresceram. Deus provê tudo, tanto para quem recebe como para quem dá. Foi muita humilhação. E nós criamos uma ideia daí para cá, irmão, como disse o meu filho, de não viver mais pedindo assim as pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu dirijo uma congregação, mas eu não peço nada a quem não é crente. Eu já pedi, é verdade, fui muito humilhado. Pessoas que chegavam humilhavam a gente mesmo. Mas aí eu criei uma ideia, digo, Deus, tu vai dar aos que estão dentro do padrão da tua palavra. Esses que estiverem lá, esses nós podemos falar com ele, quando não der, mas hoje eles não dão, depois dão, porque o Senhor vai converter eles. Glória a Deus. Vamos tirar só uma foto aqui oficial, bem rapidamente. Encosta mais para cá, irmãos, vocês. Isso. Pode se encostar aqui que está longe. Bora, vai. Isso. Irmãos, eu devo também observar que tiveram outros irmãos que fizeram parte, né, dessa história. Eles não estão aqui por algumas impossibilidades, tá? Devo até citar, enquanto se organiza aí, eu devo citar o nome do pastor Gomes, da irmã France, que estiveram ombreados conosco por longos anos aqui, grandes colaboradores na obra de Deus. Amém. É só uma foto mesmo, irmão. Eita glória. Bora embora. Meus irmãos, ontem a nossa oferta rendeu. Irmãos, nós entregamos aqui um presente simbólico. Eu olhei para o relógio ali, agora eu fiquei com o coração ali, olhando para o pastor Ronaldo. Glória a Deus. Vamos lá. Ontem a nossa oferta rendeu 1.000. Deixa eu falar aqui o valor. Cadê o valor, Gleice? Pronto. R$1.394,31 para a glória de Deus. Vocês podem dar uma salva de palmas para Jesus? E como a gente está precisando muito aqui, nós vamos dar esse dinheiro todinho. Pronto, já está doado lá para o projeto Semeando Grãos, para a Igreja Shalom. Vamos dar uma salva de palmas aí, Deus é bom. Aqui na igreja assim, a gente dá dinheiro, irmão Júnior, não se assusta não. Isso é correr de crente, a gente dá dinheiro e fica feliz. Entendeu? Como a gente está precisando muito, a gente tem que semear. Então eu queria convidar nosso pastor Ronaldo, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Ele tem até 10 horas para pregar. Vocês estão tudo agoniados para ir embora. Até 10 horas, tá bom, né, irmão? O que você acha, pastor? 15 minutos, sério? Eita Deus. Quem deixou o almoço para fazer em casa? Deixou o almoço? Pois aproveita e almoça hoje só 1 hora. Aí ou então jejuma, que o culto vai ser aquele culto maravilhoso. Entendeu? Pronto, é só isso. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nossos
Kids estão ali sendo aguardados na sala. Tem uma equipe poderosa ali aguardando nossas crianças de 3 a 7 anos, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Tantas coisas para a gente falar aqui, né? Tantos sonhos, tantas coisas a realizar. Mas vamos receber a palavra de Deus agora. Quantos aqui estão dispostos a receber essa porção da palavra de Deus? Amém? Quem esteve ontem aqui, gente? Levanta o braço aí. Então pronto, você pegou um voo ontem e ontem a gente decolou. Aí hoje a gente vamos continuar subindo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, Senhor, que tem sido usado como ferramenta, como bênção de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Continua a tua boa obra que já começou em nossas vidas, e assim que o teu nome seja glorificado e que a tua palavra tenha primazia, tenha o primeiro lugar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bora lá. Queridos, bom dia, graça e paz para todos, amém? Paz do Senhor. Esse princípio, uma coisa que nós precisamos internalizar e encarnar na nossa vida, é que a nossa vida é regida por princípios. O Cote diz que toda vez que a gente quebra um princípio, ele nos quebra lá na frente. Toda vez que a gente passa no sinal vermelho, então quando há uma câmera registrando, então nós somos multados por aquilo que nós fizemos ou fazemos. Toda vez que quebramos um princípio, o princípio nos quebra. Uma vez nós fizemos uma reunião na nossa igreja, porque estávamos sem nenhum recurso para nada. E minha esposa, dentro da reunião, fez a proposta mais absurda que a igreja, os irmãos, a liderança poderia imaginar. E ela disse: faz o seguinte, vamos dar oferta. Nós não temos dinheiro, então vamos dar oferta. Vamos fazer oferta. E nós começamos sem ter, nós começamos a fazer oferta, seguindo o princípio. Daqui a pouco, Deus começou a abrir as portas, e aquela dificuldade passou, porque quando andamos nos princípios, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Então, quando nós cumprimos a palavra, ela automaticamente se reverte, recai sobre nós a sua consequência, o seu resultado, seja um resultado de desobediência ou obediência, recai sobre nós. Pois bem, pedimos a Deus que nessa manhã, mais uma vez, nos abençoe nesse lugar. Pedimos ao Senhor que fale conosco. Senhor, tua palavra encontra em nós, Pai, uma terra, um coração sedento, um coração faminto. E mais do que isso, Senhor, que tenhamos ouvidos para ouvir, e que essa palavra, ela possa cair, e ela possa ser constituída a nós, encarnada em nós, que nenhum de nós aqui nessa manhã tenha um coração apenas de um bom espectador, apenas de um bom ouvinte, mas de alguém, Senhor, disposto a ouvir a palavra, tomá-la para si, ó Deus, e encarná-la na sua vida, e viver essa palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque é muito importante que a gente possa realmente dividir, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus já tem colocado no nosso coração. Eu falei ontem que 31 não era um número tão expressivo na cultura judaica, mas o número 30, ele é representado pela letra Lamed, que em hebraico significa ensino ou aprendizado.
é associado ao movimento, à direção e ao direcionamento. Também pode representar a ideia de pertencer ou para. E o número 1 é representado pela letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Simboliza a unidade, começo, força e o princípio de todas as coisas. Portanto, aquilo que está acontecendo os irmãos virem aqui à frente e perguntarem: o que é vinho novo? Então eles estão fortalecendo as bases, estruturando as bases, para que essa base possa dar sustentação. A igreja não é um punhado de pessoas num lugar, fazendo qualquer coisa. A igreja é um exército que marcha sob a voz de um comando. Se não há uma voz para esse exército, esse exército vai se perder, porque não há uma voz de comando. Não pode ser todo mundo tentando fazer alguma coisa que gosta. A igreja não é um lugar onde tem muitos cabeças. A igreja é um organismo vivo. E como o nome já diz, ele traz uma organização. Não é todo mundo falando e todo mundo dizendo eu gosto assim. E um desafio é nos submetermos à voz de comando que Deus já levantou, a voz da liderança, que já ouve também a voz do Espírito Santo. Sem isso, nós vamos cometer muitos erros. O tema da nossa palavra nessa manhã é rompendo, acelerado para um novo nível. Amém? Então diga comigo, rompendo. Não, mais forte, irmãos. Aí os irmãos tomaram um café reforçado, né? Então diga para mim, rompendo, acelerado para um novo nível. Aleluia! Diga aleluia! Diga eu quero romper para um novo nível. Eu quero avançar. Aleluia! Águas paradas, elas infectam. E os peixes que vivem na água parada, na realidade não vivem. Porque não há como sobreviver. Então precisamos avançar, porque somos uma correnteza. Somos uma correnteza. Eu fazia parte de uma igreja. Ela não era uma igreja naquela época considerada uma igreja avivada, uma igreja carismática. E um determinado dia levaram a Nívia Soares para lá. E eu, preocupado com a minha liderança, eu disse, isso não podia acontecer, porque ela é extremamente pentecostal. E a igreja aqui não é declarada, embora eu já fosse. E havia uma turma grande dentro. Mas eu ficava preocupado com a liderança, vão nos expulsar da convenção. E quando a Nívia Soares começou a ministrar, ela disse, eu vejo águas correndo desse altar, saindo pelas portas e se derramando pelas ruas. Detalhe, naquela época, parte do meu dia era gasto naquela igreja, trancado num quarto orando, dizendo, Deus derrama água nesse lugar, derrama água nesse lugar, derrama água nesse lugar. E para que ninguém diga que é algo que foi dito simplesmente pela Nívia, uma certa vez entrou um mendigo na igreja e ele veio para o banco bem da frente. E quando ele chegou, ele subiu no banco e ficou de cócoras no banco. Ele não assentou, ele ficou de cócoras, colocou os pés sobre os bancos. E eu fui lá onde ele, e eu disse, você não pode ficar assim, senta no banco. E ele disse, eu não posso,
Diz, por que você não pode? Porque esse chão está cheio d'água. Esse chão está cheio d'água. Deus abriu os olhos daquele mendigo para mostrar que de fato ele estava fazendo uma obra. Essa igreja tem águas em reboliço o tempo todo, águas em movimento o tempo todo. Eu quero que vocês saibam que quando o ministério dessa igreja assume a plataforma e começa a cantar, a atmosfera é mudada, a atmosfera é transformada. Então não seja um mero espectador, entre na atmosfera. E Deus faz para quê? Para nos colocar sobre um palanque e dizer que nós somos especiais? Não, Deus faz porque Ele tem um propósito. E Ele quer estender esse propósito para esse lugar. Então, um dos alertas do Senhor para nós é Marcos 4, 23. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A humanidade que nós temos hoje foi criada a partir do primeiro homem. E todos nós sabemos que esse homem foi criado com sentidos que o capacitava a ver, a cheirar, a ouvir, a degustar, a tocar. Jesus não tinha dúvida sobre o homem ter ouvidos. Então por que ele está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Uma vez que a utilidade dos ouvidos era ouvir. Por que ele está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Nós temos um provérbio que explica muito bem esse texto. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Então nós podemos parafrasear e dizer que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Existem pessoas relutantes em não enxergar e em não ouvir a realidade. Então Jesus está chamando a atenção de cada um de nós para ouvirmos a realidade óbvia do que Ele está falando. Muitas coisas passam por nós só porque não ouvimos. Só porque não ouvimos. Ontem nós falamos sobre foco. Muitas vezes porque não olhamos. Não há uma expansão, porque não focamos. Pois bem, em João 8, 47 diz: quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Em 2023, todo ano, nós gastamos orando Efésios 1, 16 a 18, que diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nessa manhã, eu oro e eu profetizo que olhos sejam abertos, que olhos sejam abertos, que visão espiritual seja aberta, olhos do coração, olhos espirituais, para ver o que Deus quer que você veja, para que você receba todo o entendimento, toda a inteligência espiritual. Você não é mais menino.
Sabe, queridos, no mundo inteiro estão acontecendo coisas espantosas. Na realidade, quando eu olho para o mundo hoje, na minha visão, é como se fosse uma panela fervente. Mas nós sabemos que todas essas coisas, elas estão diretamente relacionadas com a vontade do Senhor. Aquilo que não há sua vontade volitiva, a sua vontade permissiva. Houve um grande homem de Deus, chamado David Wilkerson, fundador dos Jovens com uma Missão. Você pode encontrar o filme ou ler o livro Foge Nick, uma experiência incrível daquele homem. E Deus deu uma visão sobre o que Deus iria fazer, e a visão foi espantosa. E ele adoeceu por causa da visão. Ele ficou de cama por dias, até que o Senhor falou com ele e disse: não há nada que eu vou fazer que não esteja embaixo do meu controle. Não há nada que não esteja embaixo do meu controle. Então, embora o mundo nesse momento pareça uma panela de água quente e fervente, não há nada que não esteja embaixo do controle do Senhor. Até aquilo que parece que fugiu do controle de Deus está embaixo do seu controle. Na realidade, Deus, Ele é o fundador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge do seu controle. E como eu disse, inclusive, aquilo que nós julgamos está fora do controle. Veja o que diz Colossenses, o capítulo 1, versículo 16. Pois por meio dele, vamos ler juntos, vocês conseguem ler, está claro, mas vamos tentar ler juntos no 3, tá bom? 1, 2, 3. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo inteiro. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Haverá um dia que tudo será posto em ordem. Aqueles que têm ouvidos devem procurar entender a vontade do Senhor e submeter-se a essa vontade, porque também haverá um dia que será como dizem as Escrituras em Romanos 14, 11: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua declarará lealdade a Deus. E assim, queridos, como o mundo está em grande ebulição, por essa razão Deus tem levantado um povo em um outro nível, ou nos levado sua igreja para um novo nível, para um mundo tão corrompido que temos hoje. Nós não podemos ter uma resposta inferior, uma resposta menor. Nívia Soares diz em uma de suas canções: somos a resposta de Deus para esta geração. Mas para isso, precisamos permitir que Deus nos levante de debaixo de toda apatia, de toda letargia, de todo comodismo, de toda falta de fé, de toda religiosidade, de toda vida vazia, para que Ele nos coloque
em um novo nível. Nós estamos vivendo um tempo, e por causa disso, nós precisamos corresponder, assim como a corrupção se torna maior, o amor se esfria, nós precisamos corresponder proporcionalmente a esse novo tempo, sendo intencionais. Diga comigo, intencionais. Diga mais uma vez, intencionais. Permitindo que Deus faça uma metanoia, ou seja, uma renovação, uma transformação pelo novo entendimento, conforme Romanos capítulo 12. Nós não somos daqueles que concordam com a canção, deixa a vida me levar, vida leva eu. Precisamos ser intencionais. Nós não podemos ficar ao sabor do vento. Eu vou para onde o vento me levar. Nós temos uma mentalidade em alerta, e por isso precisamos fazer acontecer e mudar as circunstâncias através da nossa fé, que atua na nossa mente renovada. Veja, para que tudo isso que nós estamos vivendo agora fosse possível acontecer, foi necessário que Deus levantasse um homem que ousasse ter uma mente diferente, uma mente renovada. Porque enquanto alguém chegava e dizia, vamos acabar a festa, ele dizia, não, vamos fazer a vontade de Deus, vai acontecer. Isso é uma mente renovada, é uma disposição renovada de obediência. Eu temo, porque muitos de nós, bastam ouvir, nós já estamos correndo, fugindo com medo. Devemos pedir a Deus que nos cure de toda cauterização mental e de toda cegueira espiritual, a fim de vermos com os olhos da fé, porque nós precisamos alcançar aquilo para o que fomos conquistados. É a Bíblia que diz isso. Em Filipenses, no capítulo 3, o verso 12 a 14, e eu quero ler junto com os irmãos, no 3, 1, 2, 3, não estou dizendo que já obtive tudo isso, vamos lá? Que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo a fé. Você pode dizer aleluia? Nós estamos falando de um homem que teve um arrebatamento e visitou o terceiro céu. Mas cá está esse homem dizer, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, eu vejo as minhas limitações. Mas eu não paro, eu prossigo para o alvo. Existe uma visão de Deus para mim, e eu prossigo para esta visão. Nenhum de nós é perfeito.
por mais comunhão que tenhamos com o Senhor, ainda não obtivemos a devida maturidade em Deus. Mas podemos buscar o Senhor para que Ele nos complete, porque para isso Ele já nos chamou. Foi Ele que nos chamou. Eu gosto muito de pensar desta maneira. Quando eu ouvi me fugiu o nome agora, que morreu no acidente de avião, amor. O Miles Monroe. Eu tive o privilégio de estar na primeira Slavec, e eu ouvi o Miles Monroe, e ele dizia que Deus começa as coisas do fim para o começo. Primeiro Ele faz todas as coisas, e depois Ele volta tudo. Ou seja, Ele predefiniu aquilo que Ele quer que nós sejamos. Ele já predefiniu. Agora nós precisamos sair do ponto de partida para alcançar o que Ele já predefiniu. Por exemplo, Ele já disse quem seria Sansão. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sansão deveria ser o quê? O nazireu de Deus, para mudar toda a história. Mas eu pergunto para você, Sansão, ele foi obediente ao Senhor todo o tempo, sim ou não? Mas qual era o propósito de Deus? É que ele fosse obediente todo o tempo. O projeto de Deus para Sansão era perfeito. O problema é que no meio do caminho nós nos perdemos para aquilo que é perfeito, para aquilo que Deus determina para nós. Existe um plano perfeito de Deus, um sonho de Deus, um projeto de Deus na nossa vida. O problema é que na nossa jornada, muitas vezes nos perdemos, nos cansamos, desistimos, abrimos mão, nosso coração se enche de incredulidade, e muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus projetou, e nós dizemos, é grande demais para mim, eu não vou alcançar, é poderoso demais, eu não mereço. Segunda de Pedro, no capítulo 1, o verso 3. Leia comigo, no 3, 1, 2, 3. Deus, com seu divino poder, nos concede Não, eu vou ler, eu acho que os irmãos erraram quando lê. Eu vou ler. Deus, com seu poder divino, nos concede somente algumas coisas de que necessitamos. Certo, irmãos? Estou lendo certo, irmãos? Não. O que que diz aí? Deus, com seu poder divino, nos concede não algumas coisas. Nele, nós já temos tudo o que precisamos para viver uma vida de devoção, uma vida de unidade com Ele, uma vida na presença dEle. O nível que andamos agora não é o nível que nós andávamos há 10 anos atrás. O nível que essa igreja anda agora não é o nível que andava há 10 anos atrás. Mas também ainda não é o nível que Deus deseja e que Deus sonha para que essa igreja ande. Por isso nós precisamos corresponder a esse novo tempo, para que a gente possa avançar. Sabe, quando eu digo corresponder, deixa eu citar um exemplo para ficar claro. Eu não vou demorar muito, irmãos, prometo. À noite eu prego 2h30, hoje de manhã só 1h30, tá? Então, quando a gente vai para um lugar frio, a gente pega roupas finas, leves e curtas. Correto, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não. A gente pega casacos, a gente pega lã, a gente precisa corresponder ao frio.
O frio pede roupas grossas. Quando já a gente vai para o mar, a gente entra de terno e gravata, não é verdade, irmãos? Porque nós somos crentes, então a gente tem que entrar de terno e gravata, não é verdade, irmãos? Não, porque o mar pede uma roupa menor, um calção. Sim ou não? Nós precisamos corresponder ao mar. Da mesma forma, precisamos corresponder a este tempo. A este tempo. O que é que Deus está nos pedindo? Que nível é que Deus deseja que alcancemos nesse tempo? Como nós estamos andando nesse tempo? Esse novo nível exige de nós postura. Postura. Sabe o que é postura? É quando os irmãos se uniram e disseram: sabe de uma coisa? Nunca mais nós vamos pedir nada para o descrente. Nós vamos depender do Senhor. Isso é postura, é uma decisão. Eles precisaram ser intencionais. Ser intencional é fazer com intencionalidade. É diferente. Algumas pessoas, elas não são intencionais, por exemplo, quando vêm ao culto. O louvor começa a tocar, e muitas vezes o louvor está garreando, porque os céus não estão querendo se abrir. E algumas pessoas, elas esperam que os céus se abram para poder entrar, ao invés de serem intencionais, ajudando a abrir os céus. Ela só entra na unção que já é do outro. E nós precisamos ser intencionais. Precisamos corresponder a esse novo tempo. Pastor, eu sinto de dizer isso fortemente para a igreja. Não haja como se fosse menina. Você tem 30 anos, 31 anos. Assuma a sua postura, assuma o seu lugar. Essa transição entre essa fase de jovialidade para a fase adulta, corresponda. No passado, teve um obreiro que passou pela minha vida. Anos depois eu vi esse obreiro. Quando eu encontrei anos depois, ele orava do mesmo jeito, ele falava do mesmo jeito, ele se comportava do mesmo jeito. Não houve qualquer alteração, não houve uma jornada, uma caminhada, ele estava estagnado. Nem o nome de Tessalonicenses ele aprendeu corretamente, continuava chamando o nome errado depois de anos. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, vamos ler juntos também, no capítulo 13, o versículo 11, no 3, 1, 2, 3, quando eu era, falava e raciocinava como, mas deixei para trás. Quando eu fui a primeira vez numa conferência profética, eu fiquei perturbado, porque eu não sabia o que aqueles homens estavam dizendo. A primeira vez que eu também fui no congresso do MDA, eu fiquei impactado, mas a maior parte das coisas eu não sabia o que eles estavam dizendo, porque até então eu não havia visto. Mas precisamos corresponder. Precisamos corresponder. É por isso que necessitamos estar com os ouvidos abertos e corresponder à orientação do Espírito Santo. A nossa trajetória na vida não é uma linha reta, mas apesar das curvas, dos altos e baixos, a proposta não é perder a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando,
Não perca a voz do Senhor. Há um som que vem do céu. Deus está bradando. Deus continua falando. Ele nunca parou de falar. Não podemos permanecer meninos no entendimento todo o tempo. 1 Coríntios 14, 20. Para ficar didático, no 3, 1, 2, 3. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês em relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Precisamos permitir que a palavra de Deus e a prática no serviço nos amadureça. Timóteo 3, 16 a 17. No 3, 1, 2, 3. Toda a Escritura e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a boa obra. A igreja é como um corpo, possui muitos membros. Todos eles têm funções específicas, insubstituíveis. Na realidade, sua ausência lhe atrofia, ou pode atrofiar o corpo, e sobrecarrega os membros. Quando lhe falta um dente, você sobrecarrega os demais. É por isso que sua boca precisa estar completa, porque senão os demais dentes sofrem giroversão e vão sofrendo um afastamento, porque ele precisa fazer a obra daqueles que não estão no lugar. Ei, você tem uma obra específica, o chamado de Deus na sua vida. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, e o homem o cabeça da mulher, nenhum deles existe mas isentar, não podemos isentar qualquer membro de sua responsabilidade. Foi isso que eu quis dizer. A especificidade do seu chamado vai ajudar uma boa mastigação, vai ajudar a igreja a cumprir o seu propósito, o seu chamado. A liderança que Deus dá à igreja não isenta você da responsabilidade do seu chamado. Pelo contrário, o corpo é eficaz quando ele funciona devidamente. Quer ver? Efésios 4, 11 a 14, vamos ler no 3. 1, 2, 3. Ele designou bora até chegando. Então, levados, empurrados, e também aleluia. Você pode dizer aleluia? Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa que nos ensina e nos alimenta.
O crescimento e a maturidade do corpo acontece quando cada um opera segundo o seu chamado e sua habilidade. Veja que o crescimento do corpo é uma consequência do seu ajuste e alinhamento. Quando cada parte faz a sua parte, o crescimento é acelerado. E eu creio que essa igreja tem sido desafiada. Eu vejo essa igreja, pastor, como ponta de lança. E eu não sei se alguém já lhe disse isso. E eu nem sei muito bem o que isso significa profundamente. Mas eu vejo essa igreja como ponta de lança aqui nessa cidade. Vocês desbravarão muitas coisas. Quebrarão status, quebrarão tabus. E ajudarão outros a expandir o entendimento. Eu vejo vocês avançando poderosamente, poderosamente. E eu oro para que, num breve tempo, toda essa cidade seja profundamente impactada pelo estilo de vida que essa igreja carrega, pela presença de Deus que essa igreja carrega, e pela motivação correta que há no coração dessa liderança, de ver vidas salvas, vidas transformadas. E aqui eu quero caminhar para o final. Eu não quero que os irmãos tenham... Eu quero que essa igreja seja uma igreja que ouça imediatamente. Eu não quero que haja delay. Eu quero que os irmãos ouçam essa palavra, internalise essa palavra. Tudo isso dito, nós estamos partindo do ponto de que Deus é uma fonte inesgotável. Nada do que Ele pede para nós fazermos e vivermos é de nós mesmos, é da força do nosso braço, mas é Ele que já nos deu tudo que necessitamos para viver uma vida. É Ele que já nos deu tudo, tudo. As crianças dançaram nessa noite uma canção que fala sobre o poço e sobre Maria. Quando Jesus pede água à mulher, Ele diz: se você soubesse quem é que te pede água, tu é que pediria água viva, que eu dou. Nós somos desafiados a ter os nossos olhos abertos e a correr a carreira que nos está proposta, partindo desse ponto. Eu gosto muito de pensar que, uma vez nascido de novo, o Senhor nos colocou em lugar na região celestial. Então é dali que eu devo ver as coisas desse lugar onde Deus me colocou. Nós fomos chamados para correr a carreira que nos foi proposta. Vamos ler Hebreus 12, 1 a 2. E eu preciso já encerrar porque eu já passei 1 minuto, mas eu estou terminando. Hebreus 12, 1 a 2. No 3, 1, 2, 3. Portanto, uma vez que estamos, livremo-nos e corramos mantenhamos o líder Você pode dizer aleluia?
Você pode se levantar e dar a melhor salva de palmas ao Senhor por essa palavra. Aleluia! Aleluia! Você tem uma jornada. Foque nessa jornada. Mas acima de tudo, rompa nessa manhã com aquilo que não permite que você corra. O que está amarrando os teus pés? O que está fazendo com que possivelmente você ande mais lentamente? Nessa manhã Deus quer que você corra. Deus quer que você avance. Deus quer que você voe em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Vou chamar o pastor Jesimilson aqui em cima. Eu concluo aqui. Mas eu acredito que vamos adorar agora. Bora lá, bora lá, aqui, bora lá. Aleluia, aleluia. Quantos estão de pé aqui? Quantos estão de pé? Quantos estão de pé na presença do Senhor? Aleluia. Quantos vão avançar intencionalmente? Não começa aqui, começa lá no seu secreto. Entre no seu quarto. Pegue a sua Bíblia. Se ajoelhe, leia a palavra. Peça para o Senhor falar com você. E aí cumpra, obedeça a direção da liderança da sua igreja. Você tem um altar no secreto. E você tem um altar nesse lugar. Obedeça e Deus vai continuar abençoando sua vida em nome de Jesus. Amém? Já podemos? Aleluia. Bora adorar. Glória a Deus. Emocionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja.
aqui, Zoe, vem fazer uma oração aqui, em nome de Jesus. Depois dessa palavra, venha abençoar aqui os irmãos com essa oração. Venha fazer esse clamor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus por esse momento. É sempre uma alegria estar com vocês. Ai, gente, nós somos sempre tão bem recebidos que a gente se sente em casa. Estava assistindo a apresentação das crianças e eu não consigo lidar com criança. Sou apaixonada e fui lá para o banheiro para chorar. E como isso enche o nosso coração. Sabe, 31 anos não são 31 dias. Deus já está fazendo grandes coisas. E nós cremos que Ele vai fazer ainda muito mais. Nós cremos que o Senhor vai derramar muito mais, vai usar muito mais, vai mover muito mais. Então sejam livres na presença de Deus. Realmente deixem para trás essa vida de menina, essa vida de criança. Tomem as rédeas da vida de vocês, caminhando juntamente com a liderança. Nós precisamos do nosso líder, nós precisamos de companheiros, precisamos de pessoas para andar assim pertinho da gente. Porque elas vão nos ajudar. Às vezes nós estamos sem forças e elas vão nos pegar no colo. Ou vão nos dar um abraço que vai mudar tudo que nós estamos sentindo. Então agora, se você puder, dá a mão para alguém que está do seu lado. Ou todo mundo dá a mão. Vamos ficar assim juntinhos. Aleluia. Ah, Senhor Deus, como nós te louvamos. Como nós te agradecemos, Senhor. Como nós te amamos. Nós derramamos diante de Ti a nossa adoração, o nosso coração grato, Senhor. Nós colocamos diante de Ti os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos propósitos, as nossas perspectivas, Senhor. E te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos alimentou. Até aqui o Senhor esteve conosco. O Senhor nunca nos deixou sozinhos. O Senhor nunca nos deixou desabrigados, sem alimento, sem a Tua palavra. Mas antes, na Tua palavra mesmo diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. E nós vemos, Senhor, nós vemos da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu agir, do Teu poder. Ah, Senhor, e o nosso coração se alegra, o nosso coração celebra. Obrigada pelo Teu Santo Espírito. Obrigada, porque Tu és um amigo fiel. Tu és um amigo leal. Tu és um Pai amoroso. Tu és um Pai presente. Ah, Senhor, nós não queremos outra vida que não seja para Te servir. Nós não queremos outra vida que não seja para adorar o Senhor. Nós não queremos outra vida que não seja para derramar diante dos Teus pés. Ah, Senhor, nós somos capazes sim de abrir mão dos nossos planos só para viver os Teus planos. E assim como nós ouvimos hoje, que os nossos olhos não se desviem como os olhos de Sansão foram desviados, mas que permaneçamos no Senhor, que sejamos focados na Tua palavra, focados na rocha que é Cristo, todos os dias da nossa vida. E nós profetizamos sobre essa igreja muito mais força, muito mais ousadia, muito mais alegria, muito mais derramar do Espírito Santo, novas experiências, vida de Deus fluindo livremente, vento, água, fogo, chuva de Deus dentro dessa igreja, e que os outros ao redor, o entorno desse lugar, seja alcançado através da vida e do coração de vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aos Teus pés
para você orar com ele ou com ela. Escolhe alguém agora para você orar. Fique à vontade para orar com alguém agora. Fique perto de alguém agora e ore com essa pessoa. Abençoe essa pessoa. Profetize sobre a vida dela. Escolhe alguém para você abençoar. Declare a presença de Deus sobre a vida dessa pessoa. O presente é o Espírito Santo que está nos dando. O Espírito Santo está presenteando a igreja. Então escolhe alguém para você abençoar agora. Em nome de Jesus. Ore com essa pessoa. Interceda com ela. Você está entendendo? Agora você vai escolher outra pessoa para orar com ela. Todo mundo se movimentando, irmão. Quem está me ouvindo aí? Só quem estiver aqui dentro. Escolhe outra pessoa para você abençoar. Vamos lá. Deus vai te usar nessa oração. Sai do seu lugar, irmão. Abrace alguém. Ore com alguém. Abençoe uma pessoa. Você pode derramar sobre essa vida. Se você já orou com uma pessoa, solte ela agora e vai para outra. Entendeu? Abençoe outra. Tem muitas pessoas aqui precisando ser abençoadas. Tem muitas pessoas aqui precisando ser ministradas. Então sai do seu lugar. Deixa Deus te usar. Tem pessoas precisando serem ministradas aqui. E esse é o momento. Esta é a hora. Uma palavra que eu recebi aqui, sabe qual foi? Se você vai para a praia, você tem que se adequar à roupa de praia. Se você vai para o frio, você vai vestir roupa de frio. Se você está aqui na igreja agora e o Espírito Santo está dizendo, ministra sobre a vida de alguém, abençoe alguém, você tem que se ajustar ao ambiente, se alinhar ao ambiente, se submeter ao direcionamento de Deus. É isso que é seguir a nuvem, é isso. Te movimenta, a fé sempre fala, a fé sempre age, a fé sempre cresce. De repente você está precisando receber e Deus está te impulsionando para você abençoar alguém. Não fique aí na condição de vítima, querendo receber. De repente você está precisando receber e Deus quer te usar para você entregar algo para alguém. Talvez daquilo que você está precisando, Deus pode te usar para entregar para alguém. Então faz isso. Se movimenta aí, meu filho. Se movimenta, deixa Deus te usar. Pode ir, deixa Deus te usar. Se movimenta, é só se movimentar. Você que está aqui, vamos orar. Ore, abençoe essa pessoa. Ore com ela, abençoe, declare que ela viverá um novo tempo de Deus. Nós aprendemos nesta manhã que nós não somos mais criança que fica aí vitimada, choramingando, porque ninguém te abraçou. Deus quer te usar, é para você abraçar alguém, é para você abençoar alguém, é você que é o canal de Deus. Você não vai se colocar como vítima. Você é canal de bênção e de milagre para outras vidas. Chega de se colocar como vítima. A palavra de hoje pela manhã foi essa. Entra no ambiente do céu nessa manhã. O ambiente de Deus para nossas vidas. Vamos continuar adorando. No lugar tão alto,
Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Se a agenda da sua igreja não conseguir mexer na sua agenda, você está em débito com Deus. Sabia disso? Se a agenda da sua igreja não conseguir mexer na sua agenda, você está em débito com Deus, não é com sua igreja, é com Deus. Sabe por quê? Nós temos que aprender a ser mais intencionais, como o pastor falou, a vir para a igreja com alta expectativa. Quando tem um aniversário da igreja, irmão, ninguém está aqui de brincadeira. Eu acho impressionante como é que tem irmãos que eles pensam assim: não, eu marquei para ir um passeio, não, eu marquei para fazer tal serviço, eu marquei porque eu tenho que fazer isso. Aí a ideia que dá é que o inimigo, com essas desculpas, consegue infiltrar